Você já saiu de uma reunião ou conversa sentindo que falhou porque não falou tão fluentemente ou de maneira tão inteligente quanto gostaria? Talvez você tenha sido colocado em uma situação difícil, fizeram uma pergunta e você não sabia como responder rapidamente ou de forma efetiva. Então você não respondeu nada. Nesse vídeo, vamos falar sobre como pensar mais rápido e de maneira mais inteligente rapidamente para você poder melhorar sua comunicação em situações de improviso. Esse vídeo é perfeito para você. Se você é um líder emergente e quer melhorar suas habilidades de comunicação durante as reuniões, há 4 dicas que vou compartilhar com você. Mas primeiro, se você gosta do tema desse vídeo e quer mais conteúdo que o ajudará como líder em desenvolvimento, inscreva-se no meu canal. Toda semana eu compartilho vídeos sobre liderança para ajudar em sua jornada e eu ficaria muito honrado em ter você como parte dessa comunidade. A primeira coisa que você precisa fazer para pensar mais rápido e de maneira mais inteligente é parar de se preocupar com o que as outras pessoas pensam. Muitas vezes, a nossa preocupação pessoal com o que as outras pessoas pensam atrapalha a nossa capacidade de falar de forma rápida e mais inteligente. Nesses casos, você pode estar se perguntando: eles vão achar que eu sou inteligente? Eles estão acompanhando o que eu estou dizendo? Eles estão entediados com o que eu estou falando? Essas dúvidas sobre si mesmo geram um grande bloqueio de comunicação que definitivamente impede você de se comunicar de forma rápida e inteligente, e especialmente em situações estressantes. Ela cria uma tensão interna e basicamente aciona o modo de luta ou fuga. E o que acontece quando o modo de luta ou fuga é acionado? Todas as suas funções corporais vão para as partes do corpo que mais importam naquele momento, para correr ou lutar. E isso tira os recursos do seu cérebro, que é exatamente o que você precisa para o pensamento cognitivo e para a comunicação. Então, se você está se perguntando por que não consegue pensar rápido, por que você não consegue falar rápido ou de forma inteligente na hora que precisa, especialmente quando você está em uma situação estressante ou quando está em dúvida, a resposta de luta ou fuga é exatamente o motivo pelo qual você não consegue se desenrolar. O que você precisa dizer a si mesmo é que a dúvida que você está tendo não é uma ameaça real, é uma ameaça percebida. Mas a questão é que seu cérebro não consegue saber a diferença entre uma ameaça real ou uma ameaça percebida. Então isso vai desencadear a resposta de luta ou fuga, independentemente da situação ser real ou não, independentemente de você estar experimentando uma ameaça percebida ou uma ameaça real. Então sempre que você estiver estressado, sempre que você estiver ansioso ou assustado, ou estiver com sentimento de dúvida, a resposta de luta ou fuga frequentemente será desencadeada em seu cérebro, e isso vai te impedir de ser capaz de se comunicar claramente, de forma rápida e inteligente com as outras pessoas. Mas como reverter isso? O que você precisa é focar no seu raciocínio e parar de se preocupar com o que as outras pessoas pensam. Pare de se preocupar se elas vão pensar que você é inteligente o suficiente. Pare de se preocupar se as pessoas concordam com o que você está falando ou discordam de você. Agora, ainda nesse vídeo, eu vou compartilhar com você algumas técnicas que bons oradores usam para atrair as pessoas para o que estão dizendo e para mantê-las engajadas e interessadas quando estão falando. Então eu vou compartilhar essas dicas com você mais tarde, mas você definitivamente precisa tentar superar seu medo ou sua preocupação sobre o que as outras pessoas pensam, especialmente se você quer falar fluentemente e de forma mais inteligente na hora da necessidade ou da tua oportunidade. Uma segunda coisa que você precisa fazer para falar rápido e de forma inteligente é ir direto ao ponto. Não deixe as pessoas se perguntando qual é o seu ponto principal. Às vezes as pessoas quando se comunicam, quando começam a falar, elas giram, então finalmente chegam ao ponto principal. Quando você não consegue deixar claro o seu ponto principal, 2 coisas podem acontecer. Ou você confunde as pessoas, ou elas vão se entediar. A maioria das pessoas começa a falar sem ter uma ideia central, porque quando começa a falar, elas não têm certeza do que querem comunicar. Elas pensam assim: eu vou começar a falar e conforme eu vou falando, eu vou descobrindo o que eu quero dizer. Mas como eu disse, a razão pela qual isso não funciona e a razão pela qual isso impede você de ser capaz de falar rapidamente, de maneira mais inteligente na hora que precisa, é que isso confunde as pessoas. As pessoas não sabem ou elas não conseguem acompanhar o que você está dizendo. Ou ainda, elas se perdem em todas as coisas que você está falando de forma desordenada e se entediam bastante. Frequentemente as pessoas desligam de você, mesmo que esteja presencialmente, antes de você ter chegado ao seu ponto principal. E isso definitivamente não é algo que você quer que aconteça, principalmente se estiver numa negociação comercial ou numa reunião de trabalho.
Você realmente precisa identificar o ponto principal que você quer tocar antes de começar a falar. Isso diminui o risco de confundi-los e de entediá-los ou deles perderem interesse em você. Às vezes você vira o centro das atenções durante uma reunião. Você é questionado e não sabe bem como responder à pessoa, como você pode falar rápido e de forma inteligente nesse momento. Então, quando isso acontece e você não tem certeza de como responder, vou te mostrar como lidar com a situação. Para que você pareça confiante e pareça de verdade estar no controle da situação, a primeira coisa que você faz depois que lhe fizerem a pergunta é dar uma pausa, respirar fundo, expirar, e assim parece que você está pensando em como vai responder essa pergunta. A próxima coisa que você deve fazer é responder algo como: essa pergunta é bem interessante. Então você repete a pergunta: o que eu acho sobre o projeto que a Tânia está propondo? Bem, e só então você entra em quais são seus pensamentos. E aqui você realmente precisa compartilhar seus pensamentos crus e honestos e suas opiniões sinceras sobre o projeto que a Tânia está propondo. É bom? É ruim? O que você realmente acha do projeto? Você tem alguma preocupação sobre o projeto? Há algo que você acha que precisa acontecer antes que sua equipe comece a olhar para esse projeto em particular? É realmente muito importante que você seja honesto e que esteja confortável, inclusive em estar errado nas suas respostas. Porque uma das razões pelas quais muitas pessoas se abstêm de compartilhar suas ideias ou opiniões em reuniões, e a razão pela qual as pessoas não conseguem falar rapidamente ou pensar de forma inteligente na hora que precisam, é porque elas estão muito preocupadas com o que as outras pessoas vão pensar. Como eu mencionei no início desse vídeo, a preocupação sobre o que as outras pessoas vão pensar realmente faz com que você se contenha nas reuniões e muitas pessoas não compartilhem suas opiniões sinceras, suas ideias cruas e sem autocensura com outras pessoas na sala. Isso é um verdadeiro obstáculo, especialmente quando você está trilhando o caminho da liderança. As pessoas precisam saber o que você acha, que suas ideias são valiosas, suas opiniões são valiosas. Você realmente precisa começar a entender isso, especialmente por estar buscando uma posição de liderança, ou mesmo se você acabou de assumir uma posição de liderança, não se segure, não filtre suas respostas. Seja fiel a si mesmo, seja fiel às suas ideias e às suas opiniões. A estratégia que eu estou compartilhando com você agora no vídeo vai te ajudar a ordenar o pensamento, vai te dar tempo e espaço para se recompor quando alguém lhe fizer uma pergunta que você não tem certeza sobre como responder. Vai te dar tempo para você se recompor para que você possa fornecer uma resposta inteligente e rápida. Mas, uma vez que você compartilhou seu ponto principal, seu principal argumento ou ideia, você precisa elaborar e expandir o raciocínio. E você vai fazer isso usando conectores intrigantes. Esses conectores são extremamente importantes quando você está se comunicando. Bons palestrantes usam conectores intrigantes e eles sabem como usá-los muito bem. E eu vou mostrar como fazer isso em outro momento nesse vídeo. Palestrantes de sucesso usam os conectores para falar em público, usam durante reuniões e eles também usam durante apresentações de vídeo e em suas conversas gerais. Mas por que isso é tão poderoso, Luiz Eduardo? São eles que mantêm o seu ouvinte envolvido. Eles mantêm as pessoas querendo saber o que você vai dizer a seguir. Nem todo mundo sabe como fazer isso, mas aquelas pessoas que fazem, aqueles palestrantes famosos que fazem, adivinha? Eles não nasceram sabendo como fazer isso. Eles aprenderam com pessoas que conheciam essa estratégia e eles aprenderam com outros grandes palestrantes. E eu vou te contar daqui a pouco o que esses conectores são para você poder começar usando em suas próprias conversas e em sua própria comunicação. A razão deles serem tão importantes é que eles criam um gancho para as pessoas que levam do seu ponto ou argumento principal para a sua explicação, para a sua elaboração, para qualquer coisa que você vai usar para sustentar a sua ideia. Eles mantêm seu público interessado, eles mantêm seu ouvinte interessado. Seu público vai querer saber o que você vai dizer a seguir, qual é o motivo da sua ideia, o motivo da sua opinião. Isso ajuda seu público a entender que vale a pena gastar o tempo deles ouvindo você. Ajuda a evitar que eles se desliguem mais cedo. A questão é que palestrantes de sucesso também aprenderam essas ferramentas. Eles aprenderam esses conectores e aprenderam como usá-los muito bem. Eles não nasceram prontos, eles não nasceram sabendo o que são esses conectores ou como usá-los nas suas falas. Eles aprenderam a fazer isso com outros palestrantes, outros grandes palestrantes que vieram antes deles. E isso significa que você pode perfeitamente aprender a usar esses conectores também. E existem 3 conectores que eu vou compartilhar com você e eles são: aqui está o porquê. O outro é: eu vou te dizer. E o terceiro é: há 3 razões pelas quais eu acredito nisso. Vamos dar uma olhada em cada um desses 3 conectores diferentes
mas usando exemplos para que você possa entender como eles são usados na vida real para você poder começar a usá-los hoje mesmo, em suas conversas e na sua comunicação geral. Vamos ao primeiro exemplo. Eu acho que é uma ideia fantástica que a Tânia está propondo e aqui está o porquê. E então você entraria em seu raciocínio sobre por que você acha que a ideia é uma boa ideia. O segundo exemplo é: eu acho que a sugestão da Tânia tem potencial, mas pode ser melhorada e eu vou te dizer quais seriam minhas sugestões adicionais. E então você entraria em suas sugestões de melhoria. E o terceiro exemplo é: minha opinião é que a sugestão da Tânia não vai funcionar. E há uma série de razões pelas quais eu acredito nisso. E então você entraria no porquê você acredita que a sugestão da Tânia não vai funcionar. Você percebe como usar um conector atraente pode manter o ouvinte fisgado e interessado no que você vai dizer a seguir? É assim que palestrantes poderosos mantêm as pessoas engajadas. É assim que eles mantêm as pessoas querendo saber mais e ouvindo o que eles estão falando. As pessoas simplesmente querem saber o que eles vão dizer a seguir. Então, se você começa a usar conectores em suas conversas, em sua comunicação ou durante reuniões, isso definitivamente vai ajudar você a prender a atenção do seu público e dar muito mais impacto para a sua comunicação em geral. E eu desafio você a usar um desses conectores na próxima conversa que você tiver. Depois de assistir esse vídeo, na próxima conversa que você tiver, use um desses conectores e me diga nos comentários se foi útil, se funcionou, se a outra pessoa ficou mais envolvida do que ela normalmente estaria. Me avise nos comentários como isso ajudou você, tá bom? A quarta dica é destacar o número de tópicos que você vai falar sobre o assunto. O motivo pelo qual isso ajuda você a falar fluentemente de forma inteligente na hora que precisa é porque esclarece em sua mente o que você quer dizer, os tópicos que você quer falar sobre determinado assunto. Basicamente, isso cria um mapa em sua mente exatamente sobre o que você quer falar. E quando você está claro sobre isso, ajuda você a falar mais rápido e inteligentemente de bate-pronto. Também ajuda o seu ouvinte a segui-lo melhor, porque eles têm uma ideia do que você vai falar, sobre quantos pontos você vai falar. Se você disser a eles que vai falar sobre 3 tópicos, eles vão continuar te ouvindo até você chegar ao seu terceiro tópico. Se você não disser a eles o número de pontos que você vai destacar, eles podem se desligar, eles podem interromper você, eles podem desviar a conversa de você para outra pessoa. E é extremamente difícil para você reengajar essas pessoas e fazer com que elas se interessem novamente no que você está dizendo. Uma questão importante é: não queira usar muitos tópicos. Não diga às pessoas que você vai falar sobre 10 pontos, porque eles não vão continuar te ouvindo. Eles provavelmente vão ficar entediados, provavelmente vão interromper você, mas pior, vai ser impossível para você lembrar quais são os 10 tópicos que pretendia falar. Vai ser muito mais administrável para você se tiver 2 ou 3 pontos, talvez um pouco mais, mas se tiver 10, você vai ficar estressado. E você lembra o que acontece quando fica estressado? O modo de luta ou fuga é acionado e você não vai lembrar quais são os 10 tópicos ou não vai lembrar do ponto mais importante que você pretendia falar para aquelas pessoas. Então, mantenha seus pontos em 2 ou 3, algo que seja gerenciável. E é assim que você vai manter as pessoas engajadas e interessadas no que está dizendo a elas. Agora eu vou compartilhar alguns exemplos de como usar os tópicos durante sua conversa para manter as pessoas engajadas. No primeiro exemplo, voltamos ao caso da Tânia. Eu acho que é uma ideia fantástica que a Tânia está propondo, principalmente por 3 razões. Primeiro, então você aprofunda no porquê você acha que é uma ótima ideia. O segundo exemplo é: eu acho que a sugestão da Tânia tem potencial, mas pode ser melhorada e eu vou te dizer quais seriam minhas sugestões adicionais. São 2 principais. A primeira é: e então você se aprofunda na sugestão que você tem. O terceiro exemplo é: minha opinião é que a sugestão da Tânia não vai funcionar. E há 3 razões para acreditar nisso. Primeiro, então você se aprofunda no motivo pelo qual você não acredita que a sugestão dela funcionará. De uma vez por todas, pare de se preocupar com o que as outras pessoas pensam. Vá direto ao ponto. Use conectores inteligentes e destaque o número de pontos sobre os quais você quer falar. Você pode facilmente pensar mais rápido, falar de forma mais inteligente, ser mais articulado e falar claramente. Isso é algo que muitos profissionais e líderes em desenvolvimento querem aprender a fazer. Então, se isso é algo que lhe interessa, me mande uma mensagem no direct do Instagram para saber mais sobre a minha mentoria de carreira.